Boa noite, irmãos da Terceira Igreja Presbiteriana de Barretos, irmãos da Igreja Presbiteriana de Colina e demais irmãos que nos assistem. Gostaria de saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e compartilhar com vocês uma porção da Palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 21. Assim diz a palavra do Senhor: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Irmãos, nós estamos aqui na conclusão do Sermão do Monte. O Sermão do Monte começa em Mateus capítulo 5, com as bem-aventuranças, e vem até aqui a parábola dos dois fundamentos. Então, toda essa grande extensão do Evangelho de Mateus está destinada ao Sermão do Monte, onde você tem ali os pontos essenciais da doutrina cristã. Não só você tem ali não só as bem-aventuranças, mas a maneira como as leis deveriam ser observadas. Então, irmãos, nós vemos aqui um texto no qual nós devemos nos perguntar: quem segue a Jesus? Quem segue a Jesus? Todos aqueles que falam que seguem a Jesus? Nós vivemos um período onde muitas pessoas se dizem discípulos ou discípulos de Jesus, mas que de fato não são. Então, há algum critério para nós sabermos quem de fato segue e quem não segue a Jesus Cristo? Nós, a partir desse texto, nós percebemos que há três condições: a adesão, o serviço e a vida. Quando nós falamos de adesão, nós falamos de alguém que adere a uma ideia, a um projeto, que se une a essa ideia e a esse projeto. E nós temos aqui duas classes de pessoas: aquele que é o falso profeta e o cristão verdadeiro. Então, o falso profeta, ele vive apenas de uma confissão verbal. Ele é aquele que diz Senhor, Senhor. Ele admite que tem uma grande intimidade com Deus. E ele, inclusive, tem sinais miraculosos. Você vê que naquele dia, ou seja, no dia do juízo, no dia da vinda de Cristo, esses falsos profetas vão ter um currículo à mão. Afinal de contas, eles profetizaram no nome do Senhor, eles expeliram demônios no nome do Senhor e eles fizeram milagres em nome do Senhor. Então eles acreditam que por causa desses sinais, eles estão ali aptos a adentrar o reino dos céus. Irmãos, a salvação, ela não se dá pelas nossas obras, para que ninguém tenha com que se gloriar diante de Deus. Quem diz isso não sou eu, nem mesmo João Calvino,
Quem diz isso é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A salvação é pela graça, é pela misericórdia de Deus. Então, se você observar lá Mateus 10, quando Jesus envia os apóstolos na grande missão, você percebe que todos os apóstolos, inclusive Judas, são comissionados a pregar, curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios e fazer tudo isso de graça. Não é? Isso está lá em Mateus 10, no versículo 6, no versículo 7, no versículo 8. Então, inclusive Judas pode ter saído juntamente com os outros demais apóstolos e ter empreendido esses mesmos sinais. Só que Judas era um falso profeta. Por quê? Porque quando você vai ao Evangelho de João, João diz que Judas aparentemente se preocupava com os pobres, mas na verdade ele roubava a bolsa dos apóstolos. As obras, as atitudes de Judas estavam separadas de sua confissão. E esse é um terrível problema quando a nossa confissão ela não está no mesmo passo das nossas atitudes, do nosso coração. Então, meus irmãos, o verdadeiro crente, ele une a sua confissão e o seu coração. Veja só, vamos lá para Isaías 29, 13. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim com a boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Veja, não é? Isaías está mostrando esse problema, não é, do povo de Deus. Não é? Ou melhor, o próprio Senhor, por meio do profeta, está mostrando esse problema que Jesus está indicando lá em Mateus 7. Ou seja, quando as pessoas se aproximam de Deus apenas com os lábios, honram a Deus apenas pelos ritos que foram maquinalmente criados pelos homens. Aquilo está nos lábios, está nas atitudes meramente externas, não está no coração. É muito perigosa uma religião que não passa pelo coração. Você vê aqui que Jesus vai dizer o que àqueles falsos profetas? Que chegam lá, olha, Senhor, nós temos um currículo. Nós temos aqui, nós fizemos milagres, profetizamos, expelimos demônios. Jesus diz a eles, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Vamos lá para 1 João, capítulo 2, versículo 4. Olha só, Jesus, o Espírito Santo dizendo aqui na palavra de Deus, né? Na palavra do Senhor. Aquele que diz, eu o conheço, conheço quem, não é? Aqui nós está falando de Jesus Cristo, né? Olha o versículo 1. Filhinhos meus, essas coisas os escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Jesus é a propiciação dos nossos pecados. Ora, sabemos que temos, né, conhecido a Jesus, não é? Por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, eu conheço Jesus. Olha aqui o pronome, né, pessoal oblíquo, né, o. Ele é objeto direto do verbo conhecer. Ele está se relacionando a Jesus, lá do primeiro versículo. Se eu conheço Jesus e não guardo os mandamentos de Jesus, é mentiroso. E nele não está a verdade. É a mesma construção que ele faz aqui no versículo 5 do capítulo 1. Olha só. Ora, a mensagem que da parte dele, no caso de Deus, né, do Pai, temos ouvido e vos anunciamos é esta:
que Deus é luz. No caso aqui, Deus, o Pai, não é? E nele, em Deus, não há treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com Deus e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então é a mesma construção. Se eu digo, e isso João está fazendo de uma maneira proposital, ele quer mostrar que a questão da Trindade, o Pai e o Filho. É impossível dizer que se ama o Pai sem o Filho. É impossível amar o Filho sem o Pai, né? E você tem aí a Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas, né? Que formam a Trindade, né? São três pessoas diferentes, mas com uma mesma substância divina, né? Então, irmãos, aqui você vê a mesma construção. Se eu digo que eu estou em Deus, e Deus é luz, mas eu ando nas trevas, eu pratico as obras das trevas, então eu sou mentiroso. Se eu digo que eu conheço Jesus, como os falsos profetas, não é? Nós o conhecemos, Jesus. Nós até fizemos milagres, profetizamos, expelimos demônios, mas o que interessa é se você viveu da maneira como Jesus quis que você vivesse. Aí, olha só, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, a palavra de Jesus, nele, ou seja, em Jesus, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, em Jesus, esse deve também andar assim como Jesus andou. Então, meus irmãos, qual é o grande problema dessas pessoas aqui? Elas tinham uma religiosidade artificial, exterior. No coração delas, elas não estavam andando como Jesus andou, não é? E por isso o Senhor não as conhece. Agora vamos lá para, ainda em 1 João, capítulo 5. Veja só, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ou seja, o Messias, não é? É nascido de Deus. Porque essa verdade é aplicada pelo Espírito Santo em nossa vida, né? E todo aquele que ama ao que o gerou, ou seja, que ama o Pai, também ama o que dele é nascido. Ou seja, você não pode amar o Pai sem amar o Filho, não é? E essa verdade é aplicada pelo Espírito Santo. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus. Veja, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Então os mandamentos, eles são a expressão do amor de Deus. Nós não estamos largados sem nenhuma diretriz, sem nenhuma conduta, né? Quando nós pensamos em lei de Deus, nós temos que pensar nas leis cerimoniais, nas leis civis e nas leis morais. As leis cerimoniais foram cumpridas em Cristo. Elas perderam seu efeito porque elas foram cumpridas em Cristo. Ah, então o livro de Levítico não serve para a igreja de hoje? Serve sim. Por quê? Ele mostra os princípios de como nós devemos servir a Deus, certo? As leis civis, elas acabaram com o fim de Israel, no ano 70, não é? E as leis morais, elas vigoram para sempre. Quais são as leis morais? Os 10 mandamentos, que estão lá no livro de Êxodo, não é? Então esses são os mandamentos que nós devemos cumprir. Eles são a expressão do amor de Deus por nós. Ora, os seus mandamentos não são penosos. A palavra penosos aqui no grego é a palavra baros, né? Onde vem barômetro, né? Eles não são penosos, não são pesados, né? Por quê? Porque todo que é nascido de Deus, ou seja, né? Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus?
Então, quem é nascido de Deus? Basta você ir lá no prólogo de João, do Evangelho de João. Veja, lá, Evangelho de João, capítulo 1. Todos quanto o receberam, receberam a Jesus, que é o verbo de quem ele está tratando aqui, todos quanto o receberam, deu aos que o receberam, o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, nós, se você for lá a Efésios capítulo 2, né, Paulo vai dizer que nós somos naturalmente filhos da ira, filhos da desobediência. Nós, depois de Gênesis 3, depois da queda, nós nascemos filhos da desobediência. Nós estávamos pré-ordenados para o inferno. Mas antes da fundação do mundo, Deus nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis. Efésios, né? Vá lá ao hino de louvor de Efésios, para você ver isso. Né? Lá, Efésios capítulo 1. Bendito Deus e Pai, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. Veja que Paulo está se colocando no mesmo patamar dos receptores da carta, né? Como uma família cristã, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu, não é? Nele, ou seja, Deus escolheu nele próprio, na vontade dele, antes da fundação do mundo. Para qual finalidade? Para sermos santos e irrepreensíveis. Então, meus irmãos, a grande questão aqui é que o cristão verdadeiro, ele tem uma adesão à palavra de Deus. Uma firme adesão à palavra de Deus. Então, de um lado, você tem Judas, que se diz cristão, que se diz seguir Jesus Cristo, mas que na hora H rouba a caixa dos apóstolos, a bolsa comum dos apóstolos. Não é? É aquele que vende Jesus Cristo por 20 moedas. Não é? Do outro lado você tem Pedro, que também cometeu pecados, também se negou Jesus Cristo por 3 vezes, mas se arrependeu. Lá em João 21, Jesus vai chegar para Pedro e falar: Pedro, tu me amas? E na terceira vez que Jesus pergunta isso para Pedro, e Pedro vai dizer: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Não é? Então, irmãos, a vida cristã, ela não se dá apenas no nível das palavras. Ela se dá no nível do coração. Toda a nossa vida tem que ser um testemunho da verdade evangélica, da verdade de Jesus Cristo. Certo? Se nós formos lá para Efésios capítulo 5, versículo 11, Paulo vai ser muito contundente em dizer que nós não podemos ser cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Antes, nós devemos denunciá-las. Então, essa adesão a Jesus Cristo, né, essa adesão que envolve tanto o meu confessar, o meu falar de Jesus, mas também o meu íntimo, a minha vida, ela também envolve o meu serviço. Né? Não dá para falar que o meu coração pertence a Deus se eu não trabalho para o reino de Deus. Né? E Jesus, ele tem uma parábola que ilustra de uma maneira muito interessante essa realidade. Está lá em Mateus capítulo 21, a parábola dos 2 filhos. Né? A parábola dos 2 filhos. Veja, Mateus 21, versículo 28, né? Mateus 21, versículo 28. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: Sim, senhor. Porém não foi.
Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Filho, vai trabalhar na vinha, não é? Mas esse respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo, que publicanos, meretrizes, vos precedem no reino de Deus. Então veja, olha que impacto disso, não é? Aqui, meus irmãos, Jesus está mostrando o valor da obediência. Ou seja, e a mesma coisa que ele está falando aqui no capítulo 7. Aquele que ouve as minhas palavras, estas minhas palavras, e as coloca em prática. Ou seja, que pratica aquilo que eu estou falando. Isso só pode fazer quem aderiu não só com os lábios, mas com o coração. Se você olhar o conjunto do Sermão do Monte, Jesus vai mostrar diversas orientações práticas sobre a vida cristã. Uma delas era sobre a lei de Deus, que a nossa justiça deveria exceder a justiça dos escribas e fariseus. Está lá em Mateus 5, versículo 20. E aí, o que é exceder? Os fariseus, os escribas e os fariseus eram exímios praticantes da lei, não é? Dos mandamentos da lei de Deus. Mas Jesus vai mostrar para eles que esses mandamentos eles não podem ser cumpridos de qualquer maneira. Então, por exemplo, homicídio, né? A Bíblia vai dizer, não matarás. Eu não mato, então esse pecado eu posso riscar dos 10 mandamentos, porque eu não estou propenso a cometê-lo. Tome cuidado, né? Jesus vai dizer que o não matarás não está restrito apenas a matar uma pessoa. Ele vai dizer mais. Eu, porém, vos digo, todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Quem proferir um insulto ao seu irmão, estará sujeito ao juízo do tribunal. Está lá, Mateus 5, versículo 22. Então Jesus mostra o seguinte, olha, a questão não é o final, matar ou não matar. O problema está no começo. Quando se começa uma discussão, e você pode chegar, a partir daquele primeiro passo, ofendendo o irmão, chegar ao homicídio. Então o pecado começou lá no início, não aqui no final. Alguém pode dizer o seguinte, olha, não adulterarás, o 7º mandamento, né? Esse eu tô livre, eu não tô a fim de... Eu nem sou casado, pastor, você pode falar assim, nem sou casado, né? Nem eu não vou adulterar. Lê do engano. Olha o que Jesus vai dizer. Lá Mateus 5, versículo 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o fora. Pois te convém que perca um dos seus membros e não seja de todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corte-a fora, lança de ti, pois convém que se perca um dos seus membros e não vá todo o corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, né, que é o caso do adultério, né, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar-se com a repudiada comete adultério. Então, Jesus está mostrando o seguinte, olha, qualquer que olhar com intenção impura no coração, já adulterou. Então o adultério não começa em trair ou não trair a sua esposa. Começa lá atrás, quando você começou a olhar para outra mulher de forma impura. Entendeu? Porque você está no casamento justamente para fugir da impureza, né? Para manter a relação sexual dentro dos padrões da pureza. Pastor, mas eu não sou casado, e aí? Eu não peco de ser maneira. Sim, sempre que você não conserva a sua... Então, você está casto, você não se casou, né? Então, sempre que você descumpre com a sua castidade, ou seja, você tem relações sexuais
antes de casar, você está cometendo o quê? Uma coisa que a Bíblia chama de prostituição. Não é? Então, fornicar, buscar pornografia, buscar relações sexuais, pensar em coisas impuras, e cai aqui dentro do pecado do adultério, o 7º mandamento. Então esse pecado ele não vale só para quem é casado. Ele vale para quem é casado e para quem não é casado. Porque ele está falando sobre a vida, a pureza, não é? A pureza do ser humano quanto à vida sexual. Então, a pessoa que busca o homossexualismo cai no 7º mandamento. Então, esse mandamento vigora para nós. Jesus ele amplia, né, a vingança. Jesus vai dizer o seguinte, olha, a Bíblia diz, né, olho por olho, dente por dente, né? E ali ele está fazendo uma citação de Êxodo 21, 24, Levítico 24, 20, Deuteronômio 19, 21, né? Ele vai dizer o seguinte, não resistais ao perverso, mas a qualquer que ferir a sua face direita, volte também a outra. Ou seja, ter uma atitude diferenciada com as pessoas, não é? Amar o próximo, não entregar a esmola, fazer o jejum, ou orar para que as pessoas o vejam, para obter holofotes humanos, mas para agradar a Deus. Então, Jesus mostra claramente o que ele entende por uma vida de obediência a Deus. Ela não é apenas o cumprimento externo de leis externas, inventadas por homens. Os judeus faziam muito isso. Os judeus, sobre os mandamentos, sobre a lei de Deus, criavam leis humanas, que eles achavam que os ajudaria, né, os judeus do Antigo Testamento, os ajudaria a cumprir de forma melhor a palavra de Deus. Mas o que eles faziam era inventar regras humanas, não é? Que os distanciavam da regra única que é a palavra de Deus. Então Jesus mostra o seguinte, tá bom, então eu tenho que praticar a palavra de Deus, eu tenho que ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Eu vou dar um exemplo para você de alguém que não fez isso, Acã. Vá lá para Josué 7:21, né? Você vai conhecer o Acã. Irmãos, Deus mandou invadir Jericó e não pegar nada, destruir toda a cidade. Mas o Acã vai dizer o seguinte, eu ouvi uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os, não é? Tomei-os e eis que estão escondidos na terra, não é? No meio da minha tenda, a prata por baixo. Então o que acontece aqui? Israel invadiu Jericó, que era uma cidade dificílima de se invadir, ela tinha muralhas intransponíveis, mas o Senhor fez com que as muralhas caíssem. Então Israel foi lá, entrou em Jericó, destruiu toda a cidade, só poupou a família de Raabe, que havia acolhido os espias. Depois de Jericó, eles vão invadir uma cidade pequenininha chamada Ai. E ao invadir essa cidade, o povo de Israel, que nem foi com o exército todo, foi vencido. E aí Josué vai buscar o Senhor vai falar o seguinte, o povo pecou. E ao se fazer a vistoria sobre o povo, se descobre Acã, que havia descumprido com a palavra de Deus, ou seja, ele havia tomado despojos em Jericó. Uma capa babilônica, 200 ciclos de prata, ouro. Ele já havia tomado despojos. Então Acã é o exemplo de um homem que ouviu a palavra do Senhor, mas não colocou em prática, fez tudo errado. E Jesus diz o seguinte, que quem ouve a sua palavra e não a coloca em prática, o que acontece? É semelhante a alguém que construiu a sua casa sobre a areia. Qual é a consequência de construir a casa sobre a areia? Virá as intempéries, chuvas, enchentes, e essa casa vai ser destruída, porque ela está sobre a areia. Agora você pega os amigos de Daniel. Os amigos de Daniel foram obrigados a adorar a estátua que Nabucodonosor havia erguido. E o que eles vão dizer a Nabucodonosor? Olha, se o nosso Deus quiser nos livrar, ele nos livrará, mas a ti nós não adoraremos. Ou seja,
Eles conhecem a palavra de Deus e querem cumprir em prática. Daniel e seus amigos fizeram firme propósito de não se contaminar com as coisas servidas na mesa de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então, meus irmãos, qual é a consequência disso? Os amigos de Daniel foram preservados, mesmo sendo jogados numa fornalha 7 vezes mais quente do que o habitual. Então, eles ouviram a palavra de Deus, colocaram em prática. E Jesus diz que quem faz isso é semelhante àquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Irmãos, todos nós seremos afligidos por problemas. Sabe onde a sua teologia, a sua vida com Deus vai ser provada? Quando vierem as tempestades, as chuvas, as enchentes, os problemas sobre a sua vida. Ali você vai saber se você colocou a sua vida sobre a areia ou sobre a rocha. Há inúmeras pessoas que hoje buscam falsos profetas. Há igrejas que prometem milagres, profecias, expulsão de demônios, mas o que a igreja tem que fazer é mostrar Jesus Cristo. Mostrar Jesus Cristo. Quando Pedro vai confessar a Jesus Cristo, confessar a sua fé a Jesus Cristo, lá em Mateus 16, né, quando Jesus diz, e quem vocês dizem que eu sou? Pedro vai dizer, Pedro diz isso em nome de todo o grupo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz o que para Pedro? Pedro, você já não é mais, não foi carne ou sangue que te revelaram isso, mas o Espírito de meu Pai, né? Ele vai falar o seguinte, olha, Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra é essa que está edificada a igreja de Cristo? Não é o Pedro, porque logo em seguida, no Mateus 16, ele vai ser chamado de pedra de tropeço. Porque ele vai falar para Jesus esquecer esse negócio de cruz, de ser entregue aos escribas, né? E Jesus vai falar assim, arreda Satanás, né? Tu pensas as coisas dos homens, não as coisas de Deus. Então, meus irmãos, qual é a pedra em que a igreja está alicerçada? Que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a igreja tem que levar as pessoas a ter uma intimidade com Deus. E nessa intimidade com Deus, essas pessoas vão cumprir o mandamento de Deus, a vontade de Deus, não para serem salvas, mas porque elas já foram salvas. E elas vão encontrar as bênçãos de Deus na vida delas. E qual é a grande bênção de Deus? É resistir no dia mal, é perseverar no dia mal. Queria orar pela sua vida. Senhor, nós estamos na tua presença, nós lemos a tua palavra e nós fomos convidados a pensar quem segue Jesus. E nós somos seus seguidores, porque nós queremos praticar a tua palavra. Nós queremos estar alicerçados sobre a rocha. Nos protege nos dias maus, Senhor. Assim como o Senhor fez com Jó, com Pedro, faz também conosco. Nos preserva para que nós possamos confessar o Senhor até a morte, para herdarmos a coroa da vida. Nós pedimos isso em nome de Jesus hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos.